Creme inglês, creme fouettê, creme chantilly, creme de confeiteiro. Você sabe o que é cada um deles? Sabe como saborizá-los com chocolate? Então fica aqui nesse vídeo que eu vou te ensinar. Eu sou a chefe Valéria Germano e aqui no meu canal do YouTube eu te ensino confeitaria de forma clara, objetiva e prática, que é a melhor parte. Então se você gosta de confeitaria, já aproveita e se inscreve aqui no canal e não perde nenhum vídeo assim que entrar, combinado? Hoje aqui no canal a gente vai falar sobre cremes. Então vocês viram lá no comecinho do vídeo que eu já falei alguns nomes de cremes e aqui eu vou trazer mais nomes de creme e vou ensinar pra vocês exatamente como que é cada um deles e vou falar pra vocês como que vocês podem usar o chocolate pra saborizar o creme de vocês e ter vários sabores diferentes. O uso dos cremes são os mais diversos possíveis. A gente pode usar para rechear, a gente pode usar para fazer uma cobertura, a gente pode fazer para um recheio de torta, de patachu, de mil folhas, enfim. São várias as possibilidades dos cremes e por isso que a gente tem cremes de diversos tipos. Alguns vão aguentar mais temperatura, outros vão precisar que seja um ambiente mais gelado, uns podem ir no forno, outros serão cozidos, enfim. Cada um tem as suas características e a gente vai conversar aqui sobre cada um deles. A base dos cremes normalmente é feita de leite, creme de leite, ovos, que daí pode ser só a gema, os ovos inteiros, aromatizante, alguns espessantes algumas vezes. E às vezes também pode ser composto por gordura, então também é um item opcional aí. E aí a gente tem dentro desse mundo desses cremes todos, a gente tem os cremes frios, a gente tem os cremes cozidos, os cremes assados, os cremes gelatinizados e os cremes compostos, que eles vão ser a gente vai juntar uma base com uma outra preparação para ter um creme composto, que é uma terceira preparação. Então aqui a gente vai falar basicamente sobre os cremes bases e não ainda sobre os cremes compostos. Mais pra frente eu trago esse conteúdo dos cremes compostos para vocês, combinado? A gente vai começar falando sobre o creme de leite fresco batido, que é o que a gente conhece como chantilly. Mas será que o chantilly e o fouettê são a mesma coisa? E eu digo pra vocês que não são. Então, basicamente, eles são dois cremes frios e os dois vêm a partir do creme de leite fresco batido, que tem 35% mais ou menos aí de gordura. O creme de leite fresco é aquele creme de leite que a gente encontra no supermercado e no rótulo tá escrito creme de leite pasteurizado. Às vezes, em alguns lugares do Brasil, eu sei que é muito mais fácil encontrar a nata. Acho que no norte do país e no sul do país é mais fácil encontrar a nata. A nata vai funcionar exatamente igual ao creme de leite, só que ela tem uma consistência mais pastosa, ela é mais grossa, porque ela tem uma quantidade maior de gordura. Então, normalmente, a nata tem entre 40% e 45% de gordura. Mas ela também bate chantilly. E ela bate mais rápido porque ela tem mais gordura, mas também forma um chantilly um pouco mais estável e um pouquinho mais gorduroso na boca, justamente pela gordura ser um pouco maior. Mas os dois funcionam para bater qualquer um desses dois cremes, o chantilly ou o fouettê. Beleza, Val, mas e aí? Qual que é a diferença entre esses dois? Porque eu não entendi ainda qual que é a diferença se os dois são creme de leite fresco batido. A diferença é que o fouettê, normalmente, ele é um pontinho mais mole, mas isso não tem um acordo entre as referências bibliográficas, tá? Tem algumas que falam que ele é um ponto mais mole, tem algumas que não citam sobre isso. Então, normalmente, ele tem um pontinho mais mole e ele não tem adição de açúcar, ao contrário do chantilly, que tem normalmente de 10 a 25% de açúcar dentro ali do creme de leite fresco batido. Qual a diferença no uso desses dois produtos? Quando eu sei que é melhor usar chantilly ou quando eu sei que é melhor usar o fouettê? O fouettê, normalmente, ele vai entrar em cremes compostos para agregar ar. Então, por exemplo, numa mousse de chocolate, eu posso entrar com o creme de leite fresco batido para ele agregar ar nessa mousse e deixar a mousse bem levinha e bem aerada. O fouettê, nesse caso, vai ser melhor. Por quê? Eu já tenho uma base que já tem algum açúcar, então eu não quero adicionar mais açúcar. E o fouettê, se a gente deixar ele um pontinho mesmo antes do chantilly, ou seja, um pouquinho mais mole, fica mais fácil de homogeneizar essa mousse e deixar sem aqueles bloquinhos brancos dentro da mousse. No caso do chantilly, a gente normalmente vai usar ele puro, seja para uma cobertura, seja para um recheio, seja para uma decoração ou para servir mesmo como um acompanhamento. O chantilly, ele é um creme que normalmente ele é consumido sozinho na sua base, que é creme de leite fresco batido com açúcar. Não necessariamente ele vai ser adicionado a alguma outra preparação para formar um creme composto. O fouettê normalmente vai ser adicionado a algumas preparações que já têm açúcar, então por isso que ele não contém açúcar. Ele só vai agregar ar. E no caso do chantilly, ele é um creme que a gente vai servir pronto. Creme de leite fresco
O ideal é bater sempre bem gelado. Então, assim, sempre antes de bater, tem que ter certeza que ele tá bem gelado. Ou seja, deixa ou na geladeira uns 5 minutinhos no freezer antes de bater. Fica de olho e bate na velocidade média. Por quê? Quando a gente bate na velocidade máxima, formam bolhas de ar muito grandes. Quando elas começam a estourar, essa mistura cai muito mais rápido. Se a gente bate na velocidade média, a gente tem uma mistura mais estável, porque vai ter várias bolinhas menorzinhas se formando ali dentro. Então, se elas forem estourando aos poucos, a gente tem uma mistura que vai demorar muito mais para ficar líquida. Essa é a diferença na hora de bater. Sempre bate na velocidade média e fica de olho para ver se não vira manteiga. Sim, o creme de leite fresco ou a nata, se você bater demais, vai virar manteiga. Vai separar a gordura do leite, que é a manteiga, e vai separar o soro do leite. E aí a gente vai ter dois subprodutos do creme de leite, que são manteiga e buttermilk, ou o leitelho, que a gente chama aqui no Brasil, mas acho que nem é tão comum assim. A gente vai ter esses dois preparos que depois a gente pode usar para outras coisas também. Os dois cremes podem ser feitos na versão de chocolate. Como eu te indico fazer? No caso, o fouettê, ele normalmente vai só agregar numa mistura que já tem um saborizante, que seria o chocolate nesse caso. Mas o chantilly, normalmente a gente pode entrar com cacau em pó. Depois que o creme já está batido, a gente faz uma misturinha de cacau dissolvido já em leite ou creme de leite e coloca ali dentro essa pastinha, porque se a gente colocar direto o pó, ele não vai homogeneizar, vai ficar uns pontinhos ali no meio de cacau não dissolvido. Então dissolve primeiro, depois põe no creme de leite já batido com açúcar, beleza? Esse é o mais básico. Depois a gente tem uma outra receita, que é um chantilly de chocolate feito com chocolate derretido. Essa proporção é tipo como se fosse uma ganache mole, então vai bastante creme de leite fresco e um pouco de chocolate. E a gente deixa isso gelar. Depois de bem frio, a gente bate isso e vai formar um chantilly de chocolate. Mas tem que tomar bastante cuidado, porque aqui perdeu o ponto, vai virar como se fosse manteiga também. E uma manteiga de chocolate que assim, né? Não sei se é tão gostoso assim. Esses cremes não são tanto fouettê quanto chantilly, eles não vão dar muita estabilidade. Já falamos sobre isso, que as bolinhas vão estourar, ele vai ficar líquido de novo, então ele vai perder essa estrutura que ele tem. Mas você pode adicionar um estabilizante ali dentro, que é uma gelatina. Aqui no canal a gente já fez uma banoffee e eu ensinei vocês a fazer um chantilly com a cobertura ali da banoffee, que é um chantilly estabilizado. Então, se você quiser assistir esse vídeo e aprender a fazer esse chantilly estabilizado, clica aqui, para nunca mais usar aquele chantilly de potinho lá horroroso, aquele negócio de caixinha de leite lá que parece creme de leite, mas não tem nada de leite lá, não tem nada de creme de leite, a não ser a cor, que é a mesma. O resto não tem nada. Aquilo lá é um creme vegetal e não tem nada a ver com creme de leite. Inclusive, o creme de leite, assim como a manteiga, eles derretem na boca, assim como o chocolate de boa qualidade, derretem na boca justamente porque são de origem animal e eles têm essa característica de derreter na nossa temperatura corporal. No caso do creme de leite, do creme vegetal, do creme vegetal, que é esses bate chantilly, não vou falar marcas pra, né, não sujar aí o nome de nenhuma delas, mas enfim, vocês sabem do que eu tô falando. Esses chantillies prontos, assim, esses bate chantillies, eles deixam uma camada de gordura na boca que não dissolve facilmente. Então não é gostoso. A textura não é boa, o sabor não é bom. Então assim, não usem esse chantilly, tá? Então, se vocês quiserem fazer um chantilly pra cobertura, por exemplo, de um bolo, é legal que vocês usem esse estabilizante. Mas lembrando, chantilly não é a melhor cobertura pra bolo, porque ele não pode ficar fora da geladeira, senão ele vai estragar. Ele não pode ficar muito tempo fora da geladeira, porque também vai começar a derreter. Então, assim, tem vários motivos pra você não usar chantilly pra uma cobertura de um bolo, por exemplo, de casamento. Então não funciona, tá? Se você quiser fazer para um bolinho em casa, para sua família, super vale, manda bala. Mas não faça isso, por exemplo, para uma venda, porque não vai rolar. E aí, tá gostando do vídeo até agora? Então já deixa o seu like aqui, se eu gostei no vídeo, e vamos continuar a falar de creme. Outro creme frio é o creme de manteiga. Algumas referências bibliográficas não consideram ele um creme base. Por quê? Porque normalmente ele é composto por um outro preparo, que é um merengue. O creme de manteiga ele pode ter base de merengue italiano, merengue suíço, pata bombe ou só manteiga batida com açúcar. O buttercream americano é só batido manteiga com açúcar e é isso. É gostoso? Não muito. Mas ele pode ser saborizado com cacau em pó, por exemplo. No caso dos outros merengues, dos outros buttercreams ou dos cremes de manteiga, como a gente fala em português, a gente vai fazer um merengue e vai adicionar a manteiga ali dentro desse merengue e depois a gente vai saborizar com chocolate derretido.
ou cacau em pó. Tanto faz, os dois vão funcionar super bem, só que o chocolate derretido vai ter um sabor muito mais forte. Mas você pode fazer, por exemplo, um buttercream de chocolate branco, ou de chocolate ao leite, ou de chocolate amargo, então dá pra fazer aí várias coisas, infinitas possibilidades. Lembrando, o merengue suíço é aquele merengue que a gente esquenta as claras com açúcar e depois a gente bate. Elas vão ali dentro de uma panela ou do banho-maria, o melhor é banho-maria se você nunca fez, até mais ou menos uns 50, 60 graus e depois a gente bate na batedeira até ficar frio. Nesse merengue a gente vai adicionando a manteiga até dar o ponto do buttercream. No caso do merengue italiano, a gente vai bater as claras até ponto de neve e vai adicionar ali dentro uma calda de água e açúcar a mais ou menos 120 graus, num ponto de fio e vai deixar ali batendo também até ficar completamente frio e depois a gente coloca a manteiga. A pata bombe é aquela mistura que a gente bate, é igualzinho o merengue italiano, bate os ovos e aí a gente, normalmente a pata bomba a gente bate só as gemas, né? Mas nesse caso a gente vai bater os ovos inteiros, vai colocar a calda e no final a gente vai entrar com a manteiga. Val, mas e aí, quanto de chocolate eu ponho? Você vai adicionando o chocolate derretido no final do creme de manteiga até conseguir a cor e o sabor que você quer. Cuidado, se o chocolate estiver quente ainda, derreteu e já põe lá dentro, não vai funcionar, porque a manteiga derrete. Vai com calma aí, esfria o chocolate derretido ainda um pouquinho e aí depois você começa a agregar no seu buttercream e vai batendo até a consistência e a cor que você desejar. Beleza, agora a gente vai para os cremes assim mais conhecidos da confeitaria, que são os cremes cozidos. O creme de confeiteiro, ou creme pâtissier, e o creme inglês, ou creme anglaise. Os dois são basicamente muito parecidos, mas qual a diferença deles? A principal é que o creme de confeiteiro leva amido e o creme inglês não leva amido. Então, no caso do creme de confeiteiro, ele é feito com leite, açúcar, gemas, um saborizante que normalmente é baunilha, e aí depois a gente entra com o amido nessa mistura de gemas e açúcar, faz uma temperagem que a gente chama de liaison. Então esse liaison é essa temperagem das gemas, então vou colocar um líquido quente nas gemas e vou bater e depois eu volto tudo pra panela. Como tem amido, eu posso deixar ferver e esse creme vai gelatinizar depois de frio e aí a gente só dá uma quebradinha nele pra usar. Como que eu vou saborizar? Coloco o chocolate no fim do creme de confeiteiro, quando ele ainda tá quente, coloco o chocolate lá em gotinhas ou enfim, cortadinho, picadinho e aí só vou misturando pra esse chocolate derreter no calor ali do creme. Simples assim. E dá também, se você não quer um custo tão alto, porque o chocolate em barra tem um custo mais alto, coloca o cacau em pó bem dissolvidinho com um pouquinho de água ou de leite, coloca ali dentro e mistura também até conseguir a cor e o sabor que você deseja. Esse creme de confeiteiro ele é principalmente utilizado para recheio da choux, que é a Carolina, do mil folhas, de tortas e de qualquer outra preparação que você queira. O creme de confeiteiro tem um ponto um pouquinho mais firme, justamente por conta da quantidade de amido. O creme inglês, ele é base de outras sobremesas, como, por exemplo, o creme brulee. Mas qual que é a diferença? Ele também serve como molho, porque ele é ralo, ele é mais fluido. Ralo não de água, mas ele é mais fluido. Qual a diferença? Ele não leva amido. Então, normalmente, o creme inglês ele é feito ou com leite, ou com creme de leite, ou uma mistura dos dois. Ali também só vai gema, açúcar, um saborizante que normalmente é a baunilha. E depois a gente cozinha isso em fogo baixo até o ponto na P, que são 82 graus. Então, eu esquento ali o leite com metade do açúcar. No outro bowl, ou na outra tigela, no outro recipiente, coloco as gemas, o restante do açúcar. E aí, depois eu tempero, faço o liaison, que eu acabei de explicar pra vocês. Tempero essas gemas com o líquido e depois volto tudo pra panela e cozinho em fogo baixinho até mais ou menos 82 graus. Isso significa que não pode ferver, senão talha. Então esse creme é um pouquinho chato, mas ele também é muito bom pra fazer profiteroles. Você sabe que é profiteroles, se não sabe, dá uma pesquisadinha lá, mas basicamente ele é um molinho que vai junto com profiteroles. São bombinhas, carolininhas, recheadas com sorvete, caldinha de chocolate e no fundo normalmente tem esse creminho, esse molho inglês, esse creme inglês. Tem que tomar cuidado aí com a quantidade de chocolate, tanto no creme inglês quanto no creme de confeiteiro, porque o chocolate tem uma tendência a ficar mais firme. Então, depois de gelado, qualquer um dos dois cremes podem ser que fiquem muito firmes. Então, vai com calma aí, porque senão você vai ter uma ganache, às vezes, que realmente, creme inglês é uma das formas de se fazer uma ganache. Então, tem que tomar cuidado na quantidade de chocolate pra não ficar duro. Tem também aqueles cremes que são assados.
tipo creme caramel, que é tipo um pudim francês, o creme brûlée, que mais? O petit pot, outros creminhos aí, flan, também francês é assado, enfim. São cremes à base de leite ou creme de leite, ovos ou só gemas, saborizante e, no caso do flan francês, leva um pouquinho de farinha de trigo, mas o resto são todos a mesma base. Normalmente leite, creme de leite, açúcar, ovos ou só gema, enfim, cada um deles aí vai ter um balanceamento de receita diferente, mas eles são como base muito semelhantes. Tradicionalmente só o petit pot, que é um creme feito à base de chocolate. O resto, todos eles são cremes tradicionalmente de baunilha, mas dá pra fazer de qualquer sabor. Por serem cremes à base de ovos ou de gemas, a gente vai fazer uma cocção em temperatura bem baixa e normalmente em banho-maria, para que realmente essa cocção seja lenta em temperatura baixa. O que que acontece? Sabe aquele pudim com furinho que tem gente que ama e tem gente que odeia? Na verdade, o pudim com furinho, ele não é certo tecnicamente. Tem gente que adora, então tudo bem. Mas, tecnicamente, ele precisa estar bem cremoso, bem gostoso e sem nenhum furinho. Quando a gente coloca esse creme que vai ser assado dentro do forno, se a gente coloca uma temperatura muito alta, a gente vai ter essas bolinhas dos ovos, que eles ficam dentro do creme que vai ser assado. Essas bolinhas já vão se coagular rapidamente, vão ficar aquelas bolinhas do pudim, que a gente não ama, porque tecnicamente é errado. Então, para não ter esses furinhos do pudim, aquelas bolinhas do pudim, temperatura bem baixinha, longo tempo de cocção e banho-maria, para o calor chegar de forma mais branda no nosso produto, no nosso creme cozido. Assado. Assado. Para usar chocolate nesse tipo de creme, o ideal é que a gente use ou cacau em pó ou chocolate derretido bem intenso. Tem que tomar cuidado só no balanceamento aí da receita, porque às vezes a gente vai precisar entrar com um pouquinho mais de líquido. Então, olhem aí uma receita que seja bem legal, que pareça que vai dar certo, que tenha fotos principalmente, para ver se já está bem balanceado isso. Porque se você pegar uma receita tradicional de creme inglês e for colocar chocolate, pode ser que você tenha que colocar um pouquinho mais, por exemplo, de líquido, para você ter o creme na mesma textura, já que o chocolate vai cristalizar depois de um tempinho. E por fim, a gente tem os cremes gelatinizados, que são, por exemplo, a panna cotta e o nosso pudim de geladeira, sabe? Que é o flan brasileiro. Então, basicamente, são cremes à base de leite condensado ou creme de leite, no caso da panna cotta, aromatizados. Aqui no Brasil, a gente normalmente, acho que nem aromatiza, põe um pouquinho de essência de baunilha, talvez, no pudim de geladeira. No caso da panna cotta, que é italiana, normalmente creme de leite, baunilha, açúcar e aí gelatina. Essa gelatina vai pra geladeira, vai deixar aquele pudinzinho firminho que a gente conhece normalmente. Como é que a gente faz para aromatizar? Também ou cacau em pó ou chocolate em barra derretido ali dentro e a gente bate isso. O ideal é bater com o mixer para ficar bem bonito, porque senão pode ser que fiquem alguns pontinhos mais escuros, porque o chocolate às vezes não derrete perfeitamente, então fica alguns pontinhos. Então bate com o mixer para ter certeza de que a mistura foi bem feitinha. Quanto conteúdo, né? É muito creme, então tenho certeza que às vezes vocês vão ficar com uma dúvida aí, então já deixa aqui no comentário sua dúvida que eu venho responder, ou respondo pra você, ou já respondo num próximo vídeo aí pra todo mundo. Se ficou com dúvida, deixa aqui a dúvida, não vai com dúvida pra casa, se é que talvez você esteja em casa, né? Então, não fica com dúvida. Já deixa aqui seu comentário que eu venho aqui responder pra você e já tiro sua dúvida. Combinado? Tem alguma outra coisa de confeitaria que você tem vontade de conhecer, de saber mais? Deixa aqui no comentário sua sugestão de vídeo também, que eu tô sempre ali, tô sempre lendo, respondendo. E aí eu já posso também fazer outros vídeos que também vão ser interessantes pra você. Se você quer aprender tudo sobre confeitaria, já se inscreve aqui no canal, porque aqui a gente fala sobre chocolate. Eu sou chocolatra, tá, gente? Então a gente fala muito sobre chocolate, mas a gente fala sobre confeitaria no geral. Então hoje a gente falou sobre cremes, bases da confeitaria e trouxe ele pro meu mundinho do chocolate, te explicando como é que dá pra saborizar. Então se você gosta mesmo de saber as maiores novidades, as tendências, ou técnicas realmente básicas, mas de uma forma fácil, clara, objetiva, através de receitas, fica aqui no meu canal, já se inscreve aqui no botão vermelho embaixo do vídeo para não perder quando entrar um vídeo novo. Já aproveita e compartilha esse vídeo com todo mundo que precisa entender um pouquinho mais sobre cremes e saber como aromatizar melhor esses cremes. Ainda essa semana sai um vídeo, ó, delicioso, então não perde. Se inscreve no canal para não perder, já deixa o seu like no vídeo,
comenta se você tiver qualquer dúvida que eu venho aqui responder pra você. Beijo, obrigada por ter ficado até aqui e até o próximo vídeo. Fica de olho na bateria e se ele não para. Leite, creme de leite, ovo, espessante, gordura e aromatizante. 6 coisas. E eu esqueci alguma coisa. Oreo!